Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E hoje eu vou fazer mais um devocional aqui para vocês. Um devocional e uma pergunta que assim, muita gente não sabe, mas uma pergunta é: você sabe ouvir a voz de Deus? Você sabe ouvir a voz de Deus? Muita gente não sabe. Muita gente não sabe nem como é. Então eu vou dar 3 pontos aqui para vocês, muito top, que eu comecei a refletir através desses pontos, através da leitura bíblica. Peguei uma aqui onde eu trabalho e eu vou falar para vocês, gente. É sensacional, tá? Você pode ouvir a voz de Deus, principalmente através da Bíblia, mas existem outras formas que você pode ouvir a voz de Deus. Além da Bíblia, né? Tem outras formas, que eu vou falar aqui as 3 partes. Só precisa da gente ficar um pouco atento, porque a gente às vezes fica um pouco mais atordoado, porque a gente fica pensando, como que a gente lê a Bíblia e ele fala com a gente? Pois é, tem umas partes aí. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, é a voz dele para nós, né? Então nós vamos encontrar ensinamentos que nós precisamos, lá dentro nós vamos encontrar ensinamentos que nos ajudam a crescer com Deus. E quando a gente ouve a voz dele, a gente ouve completamente o que ele quer para nós, né? E quando a gente lê a Bíblia, a gente entende quem ele é de verdade, né? Porque não é só ler, tem que praticar, não é isso? E aí o texto-chave, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. O texto-chave é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e também para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra quer dizer, todo testemunho, tudo que você lê, você tem que praticar. Então, toda a prática da sua vida, ok? Então, que a gente possa estudar a Bíblia e entender. Então, para a gente entender mais como você deve ouvir a voz de Deus, o primeiro ponto é em oração. Você vai separar um tempo do seu dia e vai colocar, por exemplo, porque Deus deu pra gente 24 horas por dia, certo? E quando Deus deu pra gente 24 horas por dia, né? A gente tem que separar um tempo para ele. Então a gente separa um tempo, porque orar é conversar com Deus. Você fala, você ouve, orar é um diálogo que você tem com Deus, porque ele é seu amigo, então ele quer te ouvir. Então você conversa com ele, você fala com ele o que você está no seu coração. A gente às vezes pensa que Deus é aquele. Quando a gente ora, a gente tem que orar as mesmas coisas, que a gente precisa falar as mesmas coisas, que a gente precisa. Sabe? Não é isso. Orar é você falar com Deus o que está dentro do seu coração e o que você está passando. E também você pode pedir, porque todo aquele que pede, recebe. Aí, tem lá em Salmos, capítulo 3, versículo 4, fala assim: ao Senhor eu clamo a sua voz, e do seu santo monte ele responde. Então, quanto mais a gente clama, ele ouve a nossa voz e ele atende o que a gente pediu. Então, que a gente possa mesmo ouvir a voz de Deus através da oração. Lá em Jeremias 33, 3 fala: clame a mim, e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, se a gente clamar a Deus, se a gente orar, conversar com Ele, falar: Deus, olha, me explica isso, Ele vai te responder e Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Basta a gente orar com fé, orar de todo o coração, ok? 2. Para ouvir a voz de Deus, podemos também ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Deus usa pessoas também para falar conosco. Muitas vezes Deus usa pessoas para falar conosco. Não despreze a mensagem de Deus, só porque veio de uma pessoa e não de forma sobrenatural. Você pode ouvir a voz de Deus na igreja, onde a palavra é explicada. Entre outros crentes,
outras pessoas de Deus em conversas edificantes ou até mesmo um aconselhamento. Algum líder de célula, algum líder que é mais velho na fé pode conversar com você e te aconselhar, falando a palavra de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, fala assim, estou aqui com a minha colinha, fala assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Em nada é impossível para Deus, certo? Todos os conselhos, mensagens, etc. Então ele pode falar com você através de pessoas. Às vezes, através desse vídeo, Deus pode estar falando com você, usando a minha vida para falar com você. Às vezes você precisa falar assim: nossa, eu não ouço a voz de Deus. Então, com esses 3 pontos, você vai começar a observar. Além da palavra de Deus que você lê todos os dias, se você tentar aprender mais sobre quem Ele é, você vai orar e simplesmente começar a prestar atenção nas pessoas de Deus. Porque quando você lê a Bíblia, você entende que quando a pessoa fala com você, te dá algum conselho, você fala: opa, isso aí vem de Deus. Porque se a gente não lê a Bíblia, vou ser bem sincero, se a gente não lê a Bíblia e vai falando, conversando e pedindo conselhos para todo mundo, tudo para você você vai achar apto, mas não é assim. Tem pessoas que são usadas por Deus para falar do Evangelho, tem pessoas que pregam o Evangelho com sabedoria, prega o evangelho de verdade, a palavra de verdade. Só que tem outras pessoas que vai daqui, ó, do seu próprio eu e fala para você coisas que às vezes nem agrada a Deus. Então que a gente possa prestar atenção quem é que a gente confia, quem é que a gente possa falar sobre isso e quem é que a gente está ouvindo. Porque muitos de nós, a gente ouve muitas pessoas, mastigam muitas coisas e digere muitas coisas. E quando vai transbordar, só transborda, vamos dizer assim, porcaria. Porque muita gente só reclama da vida. Você vai falar alguma coisa, ela concorda com você. Então, cuidado com quem você anda, para você falar o que você quer ouvir. Né? Então, fala com Deus, faz uma oração. Olhe pessoas que andam com Deus, né? Pessoas que caminham com Deus e falam assim: eu quero ouvir essas pessoas. Nós, seres humanos, simplesmente somos pecadores. Nós erramos, nós pecamos, muita gente erra, né? Não é só pastor, todo mundo erra, todo mundo erra. Então a gente precisa, além de ter o nosso momento a sós com Deus, nosso tempo a sós com Deus, Ele vai nos mostrar quem é a pessoa que está falando a verdade, ok? E o terceiro ponto e último, gente, essa devocional aqui é bem rápido. O terceiro último é, como que você vai falar com Deus? Através da sua reflexão. Como que é? Se você ficar atento, até falei aqui um pouco, se você ficar atento, você vai poder ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância da sua vida. A Bíblia diz que a natureza fala sobre a glória de Deus, que está lá em Salmos 19, do 1 a 4, que eu vou ler agora rapidinho para vocês. Quando você reflete sobre o mundo à sua volta, com o coração voltado para Deus, Ele ensina muitas coisas através da experiência que até parecem banais. Então, quer dizer o quê? Eu vou ler para vocês Salmos 19, do 1 a 4, e vocês vão entender o que eu estou falando aqui, através da reflexão, tá bom? Eu já separei aqui, ó. Vou ler aqui para vocês bem rapidinho. E vou deixar essas passagens para você ler aqui na descrição, tá? Vamos lá. Salmos 19, do 1 a 4. Fala assim: os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa conta o dia seguinte, mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte, como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Isso quer dizer o quê? Marcela, não entendi nada. Gente, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Deus está falando através da natureza. Como que o mundo está? Olha o que está acontecendo.
Deus fala através de pessoas, Deus através das suas orações, Deus te responde, mas a gente não tem capacidade de entender. Como que eu vou ouvir a voz de Deus através da minha reflexão? Quando você lê a Bíblia, quando você tem o seu tempo a sós com Deus, quando Ele fala pra gente ir pro secreto, lá em Mateus 6, fala pra gente fechar a porta do quarto e simplesmente entrar pra dentro do quarto e fechar a porta do quarto e entender que a gente ali, a gente tá fazendo uma coisa pra Ele, olhando somente pra Ele, Ele vai nos responder no secreto, porque Ele conhece o nosso coração e Ele sabe que a gente tá fazendo isso ali por Ele. Só que, se a gente lê a Bíblia, se a gente ler a Bíblia, pegar ela para ler todos os dias, anotar o que veio no nosso coração através da palavra que a gente lê. Se a gente lê todos os dias, se a gente ora todos os dias, se a gente escuta pregações todos os dias, gente, é sério. Peraí. Gente, é sério. Deus tem mostrado pra gente que se a gente não refletir na tua palavra, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir ouvir a voz dele. Quando eu faço meu momento a sós, meu caderninho não tá aqui. Eu trouxe somente a minha reflexão através de uma folha. Quando eu faço meu momento a sós, eu separo um tempo. Eu anoto um capítulo, eu leio um capítulo por dia. E através desse capítulo, de qual texto que for, por exemplo, Mateus capítulo 2, exemplo. Eu anoto uma observação do texto que eu li, eu faço uma observação, eu faço uma interpretação. E através desses dois, da observação e da interpretação, eu venho fazer uma aplicação na minha vida. E através da aplicação, como que eu vou aplicar aquela palavra ali na minha vida? Porque eu preciso praticar. Então não adianta eu só ler, não adianta eu comer essa palavra aqui. E chegar na hora da prática, do dia a dia, a gente não sabe o que fazer. Se lá tá pedindo pra gente não mentir, vai chegar uma situação na sua vida que você vai simplesmente vai enganar o próximo porque você vai mentir. É nessas horas que Deus fala. Não só ouve o que Deus está falando, ouve. Se você vai na igreja, ouve o que Deus está falando através das igrejas. Se você está lendo, ouça a palavra de Deus. Deus está falando com você através da palavra para você fazer uma reflexão na sua vida. Por quê? A gente preocupa muito com o outro, certo? Às vezes. Estou lendo a palavra, ou eu estou escutando uma pregação, a gente fala, nossa, aquela pessoa precisa escutar isso. Mas você já parou para pensar que Deus está mostrando para você primeiro, para depois mostrar para outra pessoa? Pois é. A maioria dos meus devocionais que eu faço aqui, todas as palavras é para mim, primeiro, para depois eu transbordar para vocês. Deus está mostrando para a gente que a gente precisa ouvir a voz dele, porque vai chegar um dia que não vai ter mais. Vocês não vão conseguir ouvir mais a voz de Deus. Não vai ter mais Bíblia. Não vai ter pessoas pregando o Evangelho. Não vai ter pessoas louvando a Deus. Não vai ter música mais. Vai chegar um dia que não vai ter nada mais. Vocês não vão falar, vocês não vão ouvir a voz de Deus mais. Gente, ouça a voz de Deus. Ele está falando com a gente o tempo inteiro. Em todos os sentidos. Quando você levanta, você olha para cima, você fala, obrigado, meu Deus, pelo ar que eu estou respirando, pela visão que eu tenho, pelo ouvir da sua natureza, do que você criou, e pelo meu corpo que você criou. Eu te agradeço, Pai. Isso é uma oração mais sincera e simples que você pode fazer para Ele. Mas a gente esquece de olhar para cima e vive somente no plano, somente no horizontal. A gente esquece de olhar para a vertical e agradecer ao Pai. Por isso que a gente não tem reflexão, por isso que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque a gente olha só para a gente e olha ao nosso redor e não olha para cima, porque é Ele, é de lá que vem todas as coisas, é de lá que vai vir a sua força, é de lá que vem a sua alegria, é de lá, é dele, é do trono que vai vir muitas coisas. E o vídeo é esse. Espero que você tenha gostado. Compartilhe com seu amigo. Compartilhe com quem for, com sua família, quem for.
esse vídeo é muito importante. Amém? Até o próximo.